Empregada pega a ex-esposa do milionário colocando uma barriga falsa. O que ela fez? Tudo começou em uma manhã abafada de verão no Rio de Janeiro. Dentro da mansão luxuosa de um dos empresários mais influentes da cidade, uma simples empregada doméstica fazia sua rotina de limpeza quando algo completamente inesperado aconteceu. Ao entrar discretamente no closet da ex-esposa do patrão, ela viu algo que a deixou sem reação. A mulher, que todos acreditavam estar grávida do herdeiro do milionário, estava ajustando uma barriga de silicone diante do espelho. A respiração da empregada ficou curta, o balde quase escapou de suas mãos. Aquilo não podia ser verdade. Uma farsa daquela proporção poderia destruir reputações, fortunas e vidas. O segredo que ela acabará de presenciar seria capaz de mudar o rumo de tudo, e ela precisava decidir se ficaria em silêncio ou se teria coragem de contar a verdade ao patrão, um homem que sempre tratou todos com respeito e generosidade, mas que carregava profundas feridas do passado. Enquanto isso, o milionário, conhecido por sua postura impecável e coração generoso, acreditava que a ex-esposa realmente esperava um filho dele. Convicto de que deveria fazer o certo, pensava em se reaproximar dela, mesmo sem amor, para garantir uma família estável à criança que viria. Mal sabia ele que tudo não passava de uma encenação cuidadosamente planejada. E quando a empregada descobre que foi vista presenciando o segredo, a ex-esposa inicia um perigoso jogo de chantagens e manipulações para calá-la. O que parecia apenas um flagra se transforma em uma rede de mentiras, aparências e escolhas difíceis, onde cada decisão pode custar caro demais. Antes da história continuar, curta este vídeo, comente de onde você está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar cada reviravolta dessa trama que promete abalar os bastidores da alta sociedade carioca. Porque quando uma mentira nasce dentro de uma mansão, a verdade sempre encontra um jeito de entrar, mesmo pelas portas mais humildes. O sol do Rio de Janeiro já queimava forte quando os portões da mansão se abriram para a nova empregada. Ela chegou com passos tímidos, as mãos suadas segurando uma pequena bolsa surrada. Trazia nos olhos um misto de esperança e medo. Sabia que aquele emprego era sua última chance de pagar o tratamento da mãe e garantir os estudos do irmão. A mansão, com seus jardins impecáveis e muros altos, parecia um outro mundo, um mundo que ela só conhecia pelas revistas que às vezes via nas bancas do bairro. O milionário morava ali havia anos, cercado por funcionários que sabiam que cada movimento era observado pela imprensa. Ele era um homem respeitado, dono de uma das maiores construtoras do país, admirado por seu carisma e por sua generosidade. Apesar da fortuna, carregava nos olhos uma tristeza silenciosa. Desde o fim do casamento, evitava festas, entrevistas e qualquer assunto que envolvesse sua vida pessoal. Diziam que a ex-esposa ainda frequentava a casa, mesmo depois da separação, alegando que mantinham uma relação amistosa. E agora, para surpresa de todos, ela surgira novamente com uma notícia que abalou o círculo social da elite carioca: estava grávida. Os jornais noticiavam o suposto bebê como o herdeiro mais esperado do ano. A sociedade se dividia entre especulações e felicitações, mas dentro da mansão, o milionário vivia um turbilhão de sentimentos. Ele não amava mais a ex-esposa, mas o senso de responsabilidade o impedia de ignorar o que acreditava ser seu filho. Passou a visitá-la com frequência, tentando se reaproximar, mesmo que tudo parecesse forçado. As conversas eram frias, os sorrisos calculados. A mulher exalava perfume caro e exibia uma barriga que crescia a cada semana. Tudo parecia normal, até aquele dia em que a nova empregada viu algo que não deveria ter visto. Era fim de tarde, e o sol se escondia por trás das montanhas quando ela foi chamada para limpar o closet principal. Um cômodo enorme, cheio de espelhos, vestidos e caixas de sapatos importados. Enquanto passava o pano na penteadeira, ouviu passos apressados e vozes abafadas. A ex-esposa entrou apressada, trancou a porta e começou a tirar o vestido justo. A empregada se encolheu atrás de uma divisória, sem saber se devia sair ou esperar. Foi então que o choque aconteceu. Diante do espelho, a mulher retirou cuidadosamente uma espécie de cinta de silicone. A falsa barriga. O objeto brilhou sob a luz dourada do abajur. A mulher suspirou aliviada, massageou o abdômen liso e voltou a encaixar a prótese no lugar, ajustando-a com precisão. O espelho refletia a imagem de uma mentira perfeita. A empregada sentiu o coração bater descompassado. Sabia que não devia estar ali, mas não conseguiu se mover. Quando a ex-esposa se virou para pegar o vestido, por um breve instante seus olhares se cruzaram no espelho. A expressão da mulher mudou.
O susto foi imediato. Mas, em vez de gritar, ela apenas sorriu de canto e continuou se vestindo, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, a empregada mal conseguiu dormir. A cena se repetia em sua mente sem parar. Ela pensava na mãe, no irmão e no patrão, que sempre a tratava com respeito e gentileza. Como poderia fingir que nada viu? Mas se contasse, quem acreditaria nela? Era apenas uma funcionária nova, vinda de um bairro simples. Ninguém daria ouvidos à sua palavra contra a de uma mulher poderosa e influente. No café da manhã seguinte, o milionário desceu as escadas com um semblante cansado. Tinha passado a noite revisando contratos, tentando não pensar no turbilhão pessoal em que vivia. Ao vê-lo, a empregada sentiu um aperto no peito. Ele parecia exausto, mas havia algo nobre em sua postura, uma dignidade que o tornava diferente dos homens arrogantes que ela conhecera na vida. A ex-esposa chegou pouco depois, radiante, usando um vestido justo que destacava a falsa barriga. Trazia um brilho de satisfação no olhar, como se cada gesto fosse ensaiado. Beijou o milionário no rosto, acariciou o próprio ventre e comentou sobre o nome que escolheria para o bebê. Ele apenas sorriu de forma discreta, sem perceber a farsa diante de si. Nos dias seguintes, a empregada tentou evitar a mulher. Fazia o trabalho em silêncio, com medo de ser demitida. Mas um fim de tarde, enquanto regava as plantas do jardim, a ex-esposa se aproximou. A voz dela soava doce demais. Perguntou sobre a família da moça, sobre a saúde da mãe e o futuro do irmão. Depois, fez uma proposta. Ajudaria financeiramente com o tratamento da mãe, desde que a empregada mantivesse sigilo sobre o que viu. O coração da moça apertou. Precisava desesperadamente do dinheiro. A mãe estava em um hospital público, esperando vaga para exames caros. A proposta soava como uma salvação, mas também como uma armadilha. Aceitar significava carregar o peso de uma mentira. Recusar poderia custar-lhe o emprego e a sobrevivência da família. Ela aceitou, mas o arrependimento veio rápido. A cada vez que via o milionário olhar com ternura para a barriga falsa, sentia um nó na garganta. Ele acreditava estar prestes a ser pai. Planejava montar um quarto de bebê, escolher o berço, contratar uma babá. Falava sobre o futuro com um brilho nos olhos que há muito não se via. O tempo passou, e os meses seguintes trouxeram novas tensões. A ex-esposa começou a aparecer em eventos sociais exibindo a falsa gestação. As revistas publicavam fotos dela sorrindo ao lado do milionário, enquanto a verdade permanecia trancada dentro da consciência da empregada. Certa manhã, ao arrumar o quarto do casal, a moça encontrou uma pasta aberta sobre a cama. Dentro, havia documentos médicos com assinaturas duvidosas. Exames de ultrassom idênticos, datas repetidas, carimbos estranhos. Era prova de que algo muito maior estava sendo encoberto. Mas, antes que pudesse esconder a pasta, ouviu passos. Guardou tudo às pressas e voltou ao trabalho. Dias depois, um novo elemento apareceu na história. Um repórter conhecido começou a investigar a vida do milionário. Rumores de que a gravidez poderia não ser verdadeira começaram a circular. A ex-esposa, desesperada, procurou a empregada mais uma vez, desta vez em tom de ameaça. Disse que, se ela falasse qualquer coisa, sua família pagaria um preço alto. O medo tomou conta da moça. O patrão notou seu nervosismo e perguntou se algo a preocupava. Ela apenas respondeu que era saudade da mãe. A verdade pesava cada vez mais, como um segredo que crescia dentro dela. Até que um dia, algo inesperado aconteceu. Durante um jantar na mansão, com amigos e empresários presentes, uma das convidadas comentou, de forma inocente, que vira a ex-esposa bebendo champanhe em um restaurante caro meses atrás. O silêncio tomou conta da mesa. O milionário desviou o olhar, visivelmente incomodado, enquanto a mulher disfarçava com um sorriso forçado. Foi a primeira rachadura na farsa. Ele começou a reparar em detalhes antes despercebidos. A falta de exames recentes, o sumiço da médica particular, a ausência de sintomas reais de gravidez. A dúvida começou a corroer sua confiança. A empregada, observando tudo de longe, sentia o coração apertar. Sabia que o momento da verdade se aproximava, mas também sabia que qualquer palavra precipitada poderia destruí-la. Ainda assim, algo dentro dela dizia que o patrão merecia saber. Naquela noite, sozinha na lavanderia, ela chorou em silêncio. O som da chuva batendo no telhado parecia acompanhar suas lágrimas.
A consciência pesava mais que o medo. Era como se a mansão inteira guardasse segredos, cada parede sussurrando mentiras entre o brilho dos lustres e o perfume caro. Do outro lado da cidade, em seu escritório particular, o milionário revia fotos antigas, buscando respostas. A imagem da ex-esposa sorrindo ao lado dele parecia diferente agora. O olhar dela carregava algo que ele nunca havia notado: cálculo, controle. Pela primeira vez, ele começou a duvidar. E enquanto as dúvidas cresciam, o destino já preparava o próximo movimento, um movimento que mudaria para sempre a vida de todos naquela casa. A manhã seguinte amanheceu pesada, o ar parecia denso dentro da mansão. O milionário acordou cedo, como sempre fazia, mas havia uma inquietação diferente em seus gestos. A dúvida que se instalara na noite anterior não o deixará dormir. Ele se sentou à mesa do café observando o jardim pela grande parede de vidro e tentou se convencer de que estava apenas cansado, imaginando coisas. Ainda assim, algo dentro dele insistia que havia algo errado. A ex-esposa desceu as escadas minutos depois, vestida impecavelmente, sorrindo como se nada pudesse abalar seu mundo. Falava sobre um chá de bebê que queria organizar, sobre o enxoval que mandara vir da França e sobre os jornalistas que cobririam o evento. Tudo muito calculado, cada palavra medida. O milionário apenas observava em silêncio, respondendo com monossílabos, o rosto impassível, mas o olhar distante. No canto do salão, a empregada servia o café tentando parecer invisível. Sentia o peso do segredo latejando no peito. Observava os dois e desejava ter coragem de revelar o que sabia, mas o medo ainda era mais forte. Lembrava das ameaças e do dinheiro que já havia recebido. Sabia que devolver o valor não apagaria a culpa, mas ainda não encontrava forças para enfrentar as consequências. O milionário terminou o café sem tocar na comida e subiu para o escritório. Assim que ficou sozinho, pegou o telefone e ligou discretamente para uma clínica particular. Pediu para confirmar o histórico de consultas da ex-esposa. O atendente informou que não havia registro de nenhuma paciente com aquele nome. O coração dele acelerou. Pediu para verificar também no nome da médica que acompanhava a gestação e descobriu que ela havia sido afastada meses antes por irregularidades. Era a confirmação de que algo estava muito errado. Sentou-se na poltrona de couro, levou as mãos ao rosto e ficou em silêncio por longos minutos. Tudo o que ele havia acreditado começava a ruir. A confiança, a responsabilidade, o sentimento de culpa que o fizera tentar reaproximação, tudo se desmanchava diante da evidência de uma mentira. No andar de baixo, a empregada ouvia o som distante de vozes e passos apressados. A ex-esposa falava ao telefone com alguém, nervosa, exigindo discrição. O tom arrogante e impaciente mostrava o quanto ela estava no limite. Quando a conversa terminou, ela virou-se e percebeu a presença da funcionária. O olhar frio atravessou o ar. Disse em voz baixa que estava de olho nela, que seria melhor manter a boca fechada se quisesse continuar com o trabalho e garantir que sua mãe continuasse recebendo ajuda. A moça sentiu o estômago embrulhar. Correu para o quarto de serviço e ficou lá por horas, tentando conter as lágrimas. Pensava na mãe internada, no irmão pequeno esperando notícias boas, e em como tudo aquilo havia se transformado em um pesadelo. No mesmo dia, o milionário decidiu fazer uma surpresa para a ex-esposa. Disse que queria acompanhá-la na próxima consulta médica. O sorriso dela vacilou por um segundo, mas logo retomou a postura confiante. Inventou uma desculpa, dizendo que a médica estava viajando e que o exame seria reagendado. Ele fingiu acreditar, apenas observando em silêncio. No fim da tarde, chamou o motorista e pediu para deixá-lo em um endereço específico no centro do Rio. Era o prédio onde funcionava a antiga clínica da médica. No balcão de recepção, uma atendente mais velha reconheceu o nome da profissional e confirmou que ela havia sido afastada por falsificar documentos. O milionário agradeceu, mas saiu de lá com um semblante pálido. A farsa se tornava cada vez mais clara. Enquanto isso, na mansão, a empregada arrumava o quarto da ex-esposa quando encontrou novamente a pasta com os documentos médicos. Desta vez, não resistiu. Pegou o celular e fotografou as páginas, guardando as imagens como prova. No momento em que terminava, ouviu passos no corredor. Escondeu o celular no bolso e tentou agir naturalmente, mas a ex-esposa entrou no quarto. O olhar dela percorreu o ambiente e pousou na mesa onde a pasta estava. A mulher perguntou o que ela fazia ali, e a empregada respondeu que apenas limpava. O silêncio se estendeu por segundos,
até que a ex-esposa sorriu de forma ameaçadora e disse que não era bom se meter em assuntos que não lhe diziam respeito. Depois saiu, mas o tom da voz era suficiente para deixar qualquer um com medo. No jantar daquela noite, o clima era tenso. O milionário tentava disfarçar o incômodo, mas cada vez que olhava para a mulher, sentia um misto de raiva e decepção. Ela, por sua vez, falava sem parar sobre o suposto bebê, os planos para o futuro e a casa nova que gostaria de reformar. A empregada servia em silêncio, observando o patrão lutar contra o próprio orgulho. Dias depois, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Pediu que um de seus seguranças de confiança instalasse discretamente uma câmera no closet principal, o mesmo onde a empregada havia flagrado a farsa meses antes. Queria ter certeza antes de agir. Na manhã seguinte, enquanto o milionário viajava a trabalho, a ex-esposa passou horas no quarto, trocando de roupa para uma sessão de fotos que seria publicada em uma revista. E sem imaginar que estava sendo observada, repetiu o mesmo ritual, retirou a barriga de silicone, massageou o abdômen liso e colocou a prótese de volta. Quando o milionário retornou e viu a gravação, o impacto foi devastador. A verdade estava ali, em imagens claras, frias, irrefutáveis. Por alguns minutos, ele apenas ficou parado, olhando para a tela, sem saber se sentia raiva, nojo ou pena. Tudo o que tinha feito por dever e por decência havia sido construído sobre uma mentira cuidadosamente planejada. No dia seguinte, chamou a ex-esposa para conversar. Ela entrou no escritório com o mesmo sorriso ensaiado de sempre, mas o encontrou sério, com o olhar firme. Ele colocou o tablet sobre a mesa e apertou o play. O som do vídeo preencheu o ambiente. Ela empalideceu, tentou justificar, chorou, implorou, disse que o amava, que fez tudo por desespero, que não suportava vê-lo com outra pessoa. Mas nenhuma palavra foi suficiente para apagar o que ele havia visto. Sem elevar a voz, ele apenas pediu que deixasse a casa até o fim do dia. Disse que não revelaria nada à imprensa, que resolveria tudo de forma discreta, mas que não toleraria mais nenhuma mentira. Ela saiu aos prantos, e pela primeira vez em muito tempo, a mansão ficou em silêncio. Quando os funcionários souberam da saída repentina, ninguém comentou nada. A empregada, no entanto, sentiu o peso da culpa aliviar-se, embora soubesse que o patrão agora estava destruído por dentro. Durante dias, ele evitou sair, não atendeu ligações, não foi ao escritório. Passava horas na varanda, olhando o mar, refletindo sobre tudo o que havia perdido. A empregada observava de longe, sem ousar se aproximar. Mas uma tarde, ao vê-lo sozinho no jardim, tomou coragem e levou uma bandeja de café. Ele agradeceu com um leve sorriso e a convidou para sentar. Foi a primeira conversa sincera entre eles. Ele falou sobre a decepção, sobre como se sentia enganado, sobre a dificuldade de confiar novamente. Ela, com voz baixa, confessou que sabia da farsa há meses e explicou o motivo do silêncio. Contou sobre a mãe, sobre o medo e sobre o dinheiro. Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando o horizonte. Não havia raiva em seu semblante, apenas compreensão. Disse que entendia suas razões, que ninguém pode julgar uma pessoa que tenta proteger quem ama. Pediu apenas que nunca mais carregasse sozinha um fardo tão pesado. A partir desse dia, algo mudou entre eles. O milionário começou a tratá-la com mais proximidade, perguntava sobre a mãe, ofereceu ajuda médica e garantiu que nada lhe faltaria. Ela, por sua vez, passou a olhar para ele com admiração e gratidão. Nascia ali um laço que iria se fortalecer com o tempo. Com a saída da ex-esposa, a imprensa logo percebeu a ausência dela nos eventos e começou a especular. O milionário se manteve discreto, recusando entrevistas. Preferiu focar em projetos beneficentes e em reerguer sua paz interior. O escândalo não chegou ao público, mas dentro da mansão, a verdade já havia mudado tudo. Meses depois, ele criou uma fundação voltada a mulheres que foram vítimas de manipulação emocional. A empregada foi convidada a trabalhar no projeto, e ali encontrou um novo propósito. O convívio diário trouxe mais confiança, mais cumplicidade e uma amizade sincera que, aos poucos, começou a revelar algo mais profundo. O milionário reaprendeu a sorrir. E, pela primeira vez em anos, sentiu que poderia voltar a acreditar na verdade, mesmo quando ela vinha das pessoas mais simples. Os dias seguintes foram um turbilhão dentro da mansão. A notícia da possível gravidez da ex-esposa do milionário havia se espalhado entre os funcionários, e a tensão era quase palpável. O milionário tentava manter a compostura,
mas as noites mal dormidas e os pensamentos incessantes começavam a pesar em seu semblante. O brilho confiante de seus olhos, tão marcante nos negócios e nas decisões certeiras, agora parecia encoberto por uma névoa de incerteza. Ele evitava falar sobre o assunto, mas a empregada, que havia presenciado a cena da ex-esposa com a barriga falsa, sentia que precisava fazer algo. Não apenas por ele, mas por justiça. Desde o início, ela percebia como aquela mulher o manipulava, explorando suas fraquezas emocionais. A empregada via no patrão um homem bom, ferido pelo passado e pela culpa, e não suportava assistir em silêncio ao que estava se formando. Numa tarde abafada de sexta-feira, ela decidiu investigar discretamente. Observou o comportamento da ex-esposa, que passava o tempo inteiro fingindo estar cansada, reclamando de enjoo, pedindo comida em horários estranhos. Tudo parecia ensaiado. O milionário, mesmo sem demonstrar, começava a desconfiar. Ele lembrava-se de que havia se prevenido no último encontro com ela, o que tornava tudo ainda mais estranho. Mas havia algo mais profundo corroendo. O conflito interno que o acompanhava há anos ressurgia, o medo de ser enganado novamente. Depois do divórcio, ele havia prometido a si mesmo nunca mais deixar que emoções dominassem suas decisões. Porém, ali estava ele, dividido entre a razão e o sentimento, entre o passado que insistia em voltar e o futuro que tentava construir. Enquanto isso, a empregada recolhia discretamente pistas. Encontrou um pequeno pedaço de espuma descartado no banheiro da ala de hóspedes, exatamente onde a ex-esposa estava hospedada. Aquilo não parecia ter importância à primeira vista, mas seu formato arredondado e a textura diferente chamaram sua atenção. Guardou o fragmento em segredo e observou mais de perto o comportamento dela. Notou que a mulher sempre se trocava sozinha, trancava a porta do quarto e evitava qualquer toque mais próximo do milionário. A primeira reviravolta aconteceu quando o milionário recebeu uma visita inesperada, um repórter de uma revista de celebridades, dizendo ter recebido uma informação anônima sobre a grande reconciliação e o bebê a caminho. O milionário ficou perplexo, percebendo que alguém havia alimentado a imprensa com uma mentira para pressioná-lo. Isso criou um caos na sua vida pública e nas redes sociais, prejudicando inclusive uma negociação importante que ele conduzia com um investidor estrangeiro. A empregada, ao ver o sofrimento do patrão, decidiu agir com mais coragem. Ela buscou a ajuda de uma costureira de confiança, amiga de longa data, e descreveu o tipo de barriga postiça que acreditava ter visto. A mulher, experiente, confirmou que modelos assim eram vendidos em lojas especializadas e poderiam enganar facilmente qualquer um, especialmente se usados sob roupas largas. A confirmação a deixou ainda mais decidida. Enquanto isso, a ex-esposa intensificava a encenação. Passou a exibir ultrassons falsos, alegando que o médico recomendava repouso absoluto. O milionário, dividido entre a dúvida e a compaixão, decidiu acompanhá-la a uma consulta. Porém, na véspera, ela fingiu um mal-estar e cancelou o compromisso. Esse episódio deixou o homem desconfiado de vez. Certa noite, o milionário caminhava sozinho pela varanda, observando as luzes da cidade de São Paulo brilhando ao longe. O vento leve balançava as cortinas de linho e trazia o cheiro da chuva que se aproximava. Ele pensava em como havia permitido que o passado voltasse a ter tanto poder sobre sua vida. Em silêncio, prometeu a si mesmo que descobriria a verdade, mesmo que isso custasse parte de sua paz. O destino quis que uma segunda reviravolta surgisse de maneira inusitada. A empregada, ao limpar o quarto da ex-esposa, encontrou um recibo de uma loja de adereços teatrais do centro da cidade. O papel estava amassado, escondido entre revistas de moda. Guardou o recibo com cuidado e decidiu mostrá-lo ao patrão no momento certo. Mas antes que conseguisse fazê-lo, foi surpreendida por uma acusação. A ex-esposa, percebendo que estava sendo observada, plantou uma mentira. Disse ao milionário que a empregada estava tentando sabotar a relação deles e que havia inventado histórias absurdas sobre sua gravidez. O milionário, confuso e emocionalmente fragilizado, repreendeu a empregada de forma fria, pedindo que se limitasse ao trabalho e não se envolvesse mais em assuntos pessoais. A dor que ela sentiu naquele instante foi imensa. Não pela bronca em si, mas pela sensação de injustiça. Sabia que estava sendo honesta, mas também entendia que o patrão, no fundo, era um homem dividido entre a razão e a culpa. Decidiu não desistir. Com a ajuda da costureira, a empregada foi até a loja indicada no recibo e fingiu ser uma cliente interessada no mesmo tipo de produto. O atendente confirmou que, poucos dias antes,
uma mulher elegante havia comprado uma barriga de silicone para um papel especial. Era a prova que faltava. Ao retornar para a mansão, o milionário a esperava com expressão cansada. Ele havia passado o dia inteiro lendo matérias e comentários que o retratavam como pai irresponsável e homem indeciso. Quando a empregada mostrou o recibo e explicou o que descobriu, ele ficou em silêncio. Por alguns segundos, o som da chuva caindo no jardim era a única coisa que se ouvia. A terceira reviravolta aconteceu quando, na manhã seguinte, a ex-esposa anunciou que havia sofrido um susto e que precisaria de repouso absoluto, reforçando a ideia de fragilidade. O milionário, porém, já não acreditava cegamente. Decidiu segui-la discretamente quando ela saiu da mansão em segredo. O que viu o deixou atônito. Ela foi até um estúdio fotográfico e posou com a barriga falsa para produzir imagens de gestante. De volta à mansão, ele sentou-se em silêncio na poltrona da sala, olhando para o chão, tentando processar tudo. Seu coração estava dividido entre raiva e alívio. Raiva pela manipulação, alívio por finalmente enxergar a verdade. Decidiu não confrontá-la imediatamente. Preferiu esperar o momento certo, observando seus movimentos. Nos dias seguintes, fingiu acreditar, enquanto preparava discretamente documentos e conversas com seus advogados. A empregada, mesmo magoada pela desconfiança anterior, continuava ajudando como podia, mantendo a mansão organizada e oferecendo apoio silencioso. Com o passar das semanas, o clima começou a mudar. O milionário voltou a cuidar de si, retomou reuniões e viajou a negócios. A ex-esposa, sentindo a distância crescer, começou a perder o controle. A empregada notou o nervosismo dela, que já não conseguia manter a encenação com a mesma naturalidade. Numa tarde quente, a empregada observou algo inesperado. A mulher esqueceu a barriga postiça sobre a cama ao atender o telefone. Por um instante, o segredo ficou exposto. A empregada respirou fundo e se afastou, sem fazer barulho, mas sabia que aquilo seria o ponto decisivo. Quando o milionário retornou, ela apenas olhou para ele, em silêncio, indicou o quarto. Ele subiu devagar, abriu a porta e viu o objeto ali, sobre os lençóis brancos. Um misto de decepção e libertação tomou conta de seu rosto. Não houve gritos, nem discussões. Apenas a constatação de que a verdade, enfim, havia se revelado. A partir daquele dia, a relação entre patrão e empregada mudou. Ele passou a enxergar nela não apenas uma funcionária leal, mas alguém que havia lutado por sua verdade quando todos o enganavam. A chuva cessou, o céu clareou, e a mansão pareceu respirar aliviada junto com ele. O milionário, pela primeira vez em meses, dormiu tranquilo, certo de que o pior havia passado, mesmo sem imaginar que outras surpresas ainda o aguardavam. Os dias seguintes trouxeram uma estranha sensação de calma à mansão, como se um peso invisível tivesse sido retirado de todos. O milionário passava longas manhãs em silêncio, observando o jardim pela grande janela de vidro que se abria para o horizonte. As flores que antes ele nem notava agora pareciam significar algo mais profundo. Ele havia recuperado o controle da própria vida, mas dentro dele ainda restava um vazio. Era a mistura amarga entre a desilusão e o alívio. A ex-esposa, envergonhada pela descoberta, havia deixado a casa às pressas, levando apenas algumas malas e um ar de derrota. Nenhuma palavra foi trocada entre eles. Apenas olhares rápidos, sem emoção. O milionário não sentiu ódio, apenas uma tristeza silenciosa, o tipo de sentimento que vem quando se percebe que a confiança foi desperdiçada. A empregada acompanhou tudo com um misto de satisfação e compaixão. Ela não sentia prazer na queda da outra mulher, mas sabia que a verdade precisava vir à tona. Dentro dela, crescia um respeito ainda maior pelo patrão, por sua serenidade e capacidade de perdoar sem precisar de vingança. Com o tempo, a rotina voltou ao normal. As manhãs eram preenchidas pelo aroma de café fresco, o som do jornal sendo folheado e as reuniões que o milionário retomava com vigor. Aos poucos, ele voltava a sorrir, ainda que discretamente. O trabalho sempre havia sido o refúgio onde encontrava paz, e agora, mais do que nunca, ele se entregava a ele com intensidade. Mas uma nova fase se aproximava, cheia de pequenas transformações. A empregada, antes tímida e discreta, começou a ser notada por sua dedicação e inteligência. O milionário passou a pedir sua opinião sobre detalhes da casa, reformas, eventos e até algumas decisões de confiança. Aos poucos, ela se tornava mais próxima, não por interesse, mas por naturalidade. Em uma tarde de sábado, o milionário decidiu reformar o antigo salão de festas,
que há anos estava fechado. A ideia era transformá-lo em um espaço para eventos beneficentes, algo que ele desejava há tempos, mas sempre adiava. Convidou a empregada para ajudá-lo com as escolhas. A cada tecido tocado, a cada cor escolhida, uma nova cumplicidade surgia. Ela sugeriu tons suaves, cortinas de linho e arranjos com flores do próprio jardim. Ele, admirando o bom gosto dela, começou a ver algo que nunca tinha percebido. Aquela mulher simples, que há pouco tempo limpava os corredores em silêncio, agora era uma presença que iluminava o ambiente. Os meses passaram e a amizade entre os dois se consolidou. Ele começou a convidá-la para acompanhá-lo a reuniões sociais, justificando que ela o ajudava a organizar as agendas e os eventos. No início, ela recusava por timidez. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Mas acabou aceitando, movida pela vontade de mostrar gratidão à confiança que ele depositava nela. Durante um jantar de caridade em um hotel luxuoso nos Jardins, o milionário apresentou-a como uma colaboradora essencial. O olhar dela, misto de surpresa e orgulho, chamou a atenção de todos. Pela primeira vez, ela não se sentiu apenas uma empregada, mas alguém que fazia parte de algo maior. Porém, o sucesso crescente do milionário e a presença constante da ex-empregada ao seu lado começaram a incomodar certas pessoas. Um antigo sócio, que havia sido afastado por desonestidade, voltou a circular nos eventos tentando desestabilizar o ambiente. Espalhou rumores de que o milionário estava sendo manipulado por uma mulher de origem humilde, insinuando que ela tinha segundas intenções. Essas fofocas chegaram até o milionário, que ficou decepcionado, não com ela, mas com o mundo superficial em que vivia. Ele percebeu que as pessoas o cercavam mais por interesse do que por amizade. Decidiu então se afastar temporariamente dos holofotes e concentrar suas energias em um novo projeto: abrir uma fundação social para ajudar famílias carentes da periferia de São Paulo. A empregada, emocionada com o gesto, ofereceu-se para coordenar parte do projeto. Sua vivência simples e sua sensibilidade seriam essenciais. Ele aceitou, e juntos começaram a visitar comunidades, escolas e abrigos. As experiências que viveram nesses lugares mudaram profundamente o modo como o milionário enxergava a vida. Em uma dessas visitas, uma senhora idosa os recebeu em uma casa de madeira com cheiro de café e bolo recém-saído do forno. O milionário ficou comovido com a humildade e a alegria daquela mulher. Foi ali que ele percebeu o quanto estava distante das pessoas reais, presas no luxo e na aparência. Essa foi uma reviravolta interior importante para ele, pois o fez entender que a felicidade não estava apenas nos números ou nas conquistas, mas nas conexões humanas. Enquanto isso, a ex-esposa, que havia desaparecido por alguns meses, reapareceu em um evento público tentando se reaproximar. Fingiu arrependimento, alegando que havia sido mal interpretada. O milionário, agora mais maduro e emocionalmente seguro, não caiu na armadilha. Tratou-a com respeito, mas deixou claro que seu tempo de manipulação havia acabado. O episódio, no entanto, reacendeu falatórios e atraiu novamente a imprensa. A empregada, preocupada, viu seu nome começar a ser mencionado em blogs de fofoca. Diziam que ela havia roubado o coração do patrão, o que a deixou envergonhada. Quis pedir demissão, mas o milionário não permitiu. Disse que não havia nada errado em ser reconhecida por sua lealdade. As semanas seguintes foram marcadas por mudanças. A fundação cresceu, a equipe se expandiu e o milionário encontrou um novo propósito na vida. Em vez de fechar grandes negócios, agora ele abria portas para quem nunca teve oportunidade. Esse novo papel trouxe uma paz que ele não sentia há anos. Mas o sucesso também trouxe novos desafios. Um grupo de empresários invejosos tentou desacreditar o projeto, alegando irregularidades. O milionário foi acusado de desviar recursos, algo completamente falso, mas que abalou sua reputação por um tempo. A empregada foi uma das poucas pessoas que ficou ao seu lado, ajudando a reunir provas e documentos que mostravam a transparência de tudo. Com o apoio dela, ele conseguiu reverter a situação e recuperar o prestígio. No entanto, essa vitória teve um preço. Ele se afastou ainda mais da vida social e percebeu que o que mais valorizava agora eram os momentos simples. As conversas ao entardecer com a empregada, as caminhadas no jardim e o silêncio confortável que compartilhavam se tornaram parte da rotina. Certo dia, ao fim de uma tarde dourada,
O milionário olhou para ela e percebeu algo diferente. Já não havia apenas como a mulher que o ajudara a limpar os rastros do passado, mas como alguém que havia devolvido cor e sentido à sua vida. Ela, por sua vez, se sentia confusa, pois o carinho que sentia por ele já não cabia mais dentro do papel de funcionária. A cidade parecia mudar junto com eles. As ruas de São Paulo, antes vistas por ele apenas como rotas de negócios, agora ganhavam novos significados. Ele percebia as pessoas nos faróis, as crianças correndo nas calçadas, o som dos ambulantes vendendo café. Tudo que antes era ruído virou parte de uma nova melodia de vida. Numa manhã fria, o milionário decidiu fazer algo simbólico. Chamou a empregada ao escritório e entregou-lhe um envelope. Dentro havia um documento transferindo parte da administração da fundação para o nome dela. Disse que confiava plenamente em sua visão e que queria que ela tivesse liberdade para continuar o trabalho mesmo se um dia ele decidisse se afastar. Ela ficou sem palavras, com os olhos marejados. Aquilo não era apenas um reconhecimento, era um gesto de amor silencioso, ainda que nenhum dos dois ousasse chamar assim. A chuva começou a cair lá fora, leve, como um murmúrio. Ele se levantou, caminhou até a janela e disse que às vezes o destino se encarrega de colocar as pessoas certas em nosso caminho no momento em que mais precisamos. Ela apenas assentiu, com o coração acelerado, sem saber o que dizer. Aquela cena, simples e silenciosa, marcou o início de uma nova fase para ambos. O passado de dor e desconfiança começava a se dissolver, dando lugar a uma ligação que ainda não tinha nome, mas que crescia a cada olhar, a cada gesto de confiança, a cada pequena vitória compartilhada. A nova fase da vida do milionário parecia finalmente se estabilizar. Os meses seguintes foram marcados por conquistas discretas, mas consistentes. A fundação crescia, os projetos sociais se expandiam para outras regiões do estado e o nome dele, antes envolvido em escândalos sentimentais, agora era lembrado pela generosidade e pelo impacto positivo de suas ações. A mansão, antes um símbolo de solidão e lembranças amargas, tornou-se um lugar de movimento e esperança. Voluntários, professores e famílias atendidas pela fundação passavam por ali com frequência, enchendo o ambiente de vida e propósito. A empregada, agora coordenadora administrativa da instituição, continuava sendo o braço direito do milionário. Ela se mostrava cada vez mais confiante, organizada e sensível às necessidades dos outros. Sua postura inspirava os funcionários e trazia equilíbrio ao ambiente. O milionário observava isso com admiração silenciosa. Era impressionante como ela conseguia transformar tudo que tocava em algo melhor. Porém, a tranquilidade não duraria muito. Uma nova reviravolta se aproximava, e desta vez vinha disfarçada em forma de oportunidade. Uma grande empresa internacional demonstrou interesse em financiar parte dos projetos da fundação, oferecendo uma parceria milionária. O contrato, se assinado, dobraria o alcance social do trabalho deles. No entanto, havia uma condição. A empresa exigia uma representação formal da fundação em eventos no exterior, e o milionário precisaria viajar por um longo período. A notícia deixou todos animados, exceto a empregada. Ela sabia o quanto ele havia sofrido em ambientes cheios de aparências e promessas falsas. Temia que o retorno a esse tipo de vida pudesse afastá-lo novamente do propósito que tanto transformará. Tentou argumentar, dizendo que talvez pudessem enviar outro representante, mas ele insistiu que precisava enfrentar o desafio pessoalmente. Antes da viagem, eles organizaram um jantar na mansão para celebrar a nova fase. O clima era leve, as luzes suaves refletiam nas taças e o som do piano preenchia o salão com uma melodia calma. O milionário brindou à confiança e ao renascimento. Durante o discurso, olhou para a empregada e disse que nada do que haviam construído seria possível sem a lealdade e a força dela. As pessoas aplaudiram, e ela sentiu um nó na garganta, um misto de orgulho e saudade antecipada. A partida aconteceu numa manhã nublada. O carro preto levou até o aeroporto, e a empregada ficou observando da varanda até ele desaparecer na estrada. Havia algo dentro dela que dizia que aquele tempo de separação traria mudanças. Durante os meses que se seguiram, ela manteve o trabalho firme, mas sentia o vazio deixado pela ausência dele. Lia suas mensagens com atenção e respondia sempre de forma formal, mesmo quando ele tentava ser mais pessoal. Tinha medo de ultrapassar uma linha invisível. As cartas que ele enviava de diferentes países revelavam um homem que, apesar de estar cercado de luxo e compromissos, sentia falta da simplicidade da casa, do cheiro de café, das conversas noturnas e até do som do portão sendo fechado ao entardecer. Certo dia,
Uma das cartas trouxe um pedido inesperado. Ele escreveu dizendo que precisava dela em uma conferência no Rio de Janeiro, onde apresentaria os novos planos da fundação. Disse que confiava apenas nela para organizar os detalhes. O convite a deixou nervosa, mas também feliz. Sentiu que, mesmo longe, ele continuava enxergando nela mais do que uma funcionária. No evento, o reencontro foi marcante. Quando se viram, o olhar dele se suavizou. Parecia mais maduro, mais tranquilo, mas com a mesma intensidade que a fazia se sentir especial. A apresentação foi um sucesso, e o público aplaudiu de pé quando ele mencionou o nome dela como exemplo de dedicação e fé nas pessoas. Após o evento, eles caminharam pela orla de Copacabana. O vento salgado batia no rosto e o barulho das ondas misturava-se ao som distante do trânsito. Foi ali, sob as luzes da cidade, que o milionário confessou o quanto havia mudado durante aquele tempo longe. Disse que percebeu que o que realmente importava não era o que tinha, mas quem estava ao lado dele. Ela ficou em silêncio, sem saber o que responder. De volta a São Paulo, o vínculo entre os dois se tornou mais forte. As conversas ficaram mais íntimas, e os gestos começaram a revelar sentimentos antes contidos. O milionário, porém, ainda lutava contra o medo de se envolver novamente. Sua maior batalha agora era interna, travada entre o desejo e o receio de repetir os erros do passado. Enquanto isso, um novo obstáculo surgiu. A ex-esposa, ao saber do sucesso da fundação, reapareceu tentando se aproximar sob o pretexto de fazer uma doação. Disse que havia mudado e queria ajudar. O milionário, relutante, aceitou a visita para encerrar o assunto de vez. A empregada observou tudo à distância, sentindo um incômodo que não conseguia explicar. A ex-esposa chegou elegante como sempre, com um sorriso calculado e palavras ensaiadas. Disse que havia encontrado um novo propósito de vida e que admirava o trabalho dele. Mas enquanto falava, o olhar dela não escondia o antigo desejo de controle. O milionário, agora mais experiente, percebeu isso e foi direto ao ponto, agradecendo a intenção, mas recusando qualquer envolvimento. A ex-esposa saiu irritada, deixando escapar uma ameaça velada. Disse que a imagem pública dele era mais frágil do que imaginava e que o mundo ainda acreditava facilmente em mentiras. A frase ecoou na cabeça dele, trazendo de volta memórias que preferia esquecer. Nos dias seguintes, boatos começaram a circular nas redes sociais. Acusações falsas de desvio de verbas e manipulação emocional surgiram do nada. A imprensa voltou a bater a porta, e a confiança que ele havia reconstruído começou a ser questionada novamente. A empregada, percebendo o sofrimento do patrão, reuniu todos os registros contábeis e depoimentos dos beneficiados pela fundação. Organizou uma coletiva de imprensa improvisada na própria mansão, onde apresentou provas, documentos e vídeos mostrando o trabalho real que vinham realizando. Sua firmeza e coragem impressionaram a todos. O milionário, ao vê-la falar com tanta convicção diante das câmeras, sentiu um orgulho que não conseguia disfarçar. Aquela mulher havia se tornado sua maior aliada, sua âncora em meio ao caos. Após o evento, quando o público se dispersou, ele se aproximou dela e agradeceu. Disse que sem sua lealdade ele teria desistido. Naquela noite, a chuva caiu forte sobre São Paulo. Dentro da mansão, a luz era suave e o silêncio preenchia os corredores. O milionário serviu 2 xícaras de chá e os dois se sentaram na varanda, observando as gotas escorrendo pelo vidro. Ele confessou que já não via sentido em nada se não tivesse alguém verdadeiro ao lado. Ela segurou o olhar dele por alguns segundos e depois desviou, sentindo o coração acelerado. Os dias que vieram trouxeram um novo equilíbrio. As acusações foram desmentidas, a reputação dele recuperada, e a fundação recebeu um Prêmio Nacional de Responsabilidade Social. O milionário foi homenageado, mas ao subir ao palco, dedicou o reconhecimento à mulher que esteve com ele desde o início. Disse que não havia vitória sem fidelidade e que as pessoas verdadeiras não precisavam de títulos para brilhar. O público aplaudiu emocionado. Ela, entre lágrimas discretas, compreendeu que aquele gesto significava muito mais do que palavras podiam expressar. A história dele seguia agora um novo ritmo. Havia paz, admiração e um sentimento crescente que nenhum dos dois mais conseguia disfarçar. O passado ficava para trás, as feridas cicatrizavam, e o futuro começava a parecer promissor, iluminado pela simplicidade de 2 corações que haviam aprendido a confiar novamente. A noite caiu sobre a mansão com um silêncio que parecia pesar nas paredes. A chuva fina escorria pelos vidros enquanto Leonardo caminhava pelo escritório,
os passos lentos e pensativos ecoando no chão de mármore. Desde que descobrira a verdade sobre a barriga falsa, algo dentro dele havia mudado. A confiança, a base de tudo o que ele acreditava, fora abalada. E mesmo tentando manter o controle diante de todos, por dentro ele estava quebrado. Marta, a empregada, permanecia distante desde a confusão. Ela tinha medo de se aproximar, medo de que suas palavras pudessem piorar a ferida aberta. Mas ao mesmo tempo, sabia que Leonardo precisava de alguém que o fizesse lembrar que ainda existia verdade no meio de tantas mentiras. Naquela noite, ela preparou um chá e foi até o escritório. Encontrou-o debruçado sobre alguns papéis, o olhar perdido. A mansão parecia mais fria, como se refletisse o vazio que havia dentro dele. Marta pousou a bandeja sobre a mesa e ficou ali, em silêncio, observando o homem que antes parecia inabalável agora lutando contra a própria dor. Leonardo levantou o olhar. Quando a viu, tentou forçar um sorriso, mas não conseguiu. Sentou-se novamente e passou a mão no rosto, exausto. Marta entendeu o que aquele gesto significava. Ela não precisava de palavras para saber o que se passava dentro dele. Ficou alguns segundos imóvel, e então disse que preparara o chá que ele gostava, o mesmo que sua mãe fazia quando ele era pequeno, como ouvirá certa vez em uma conversa casual. Leonardo olhou para ela com um brilho breve nos olhos. Aquela lembrança era doce, mas doía. Ele aceitou a xícara, agradeceu baixinho e, por um momento, o silêncio voltou a dominar o ambiente. Marta se preparava para sair, mas ele pediu que ficasse. Disse que não suportava mais estar cercado de gente que só dizia o que ele queria ouvir. Queria alguém que dissesse o que precisava, mesmo que doesse. Marta hesitou, mas se aproximou. Perguntou o que ele queria saber. Leonardo respirou fundo e perguntou por que ela não lhe contou antes o que tinha visto. O tom não era de raiva, mas de tristeza. Marta respondeu que teve medo, medo de perder o emprego, medo de não ser acreditada. Ela era apenas uma empregada e a mulher com quem ele se relacionava era poderosa e influente. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos, e então, disse que compreendia. Que talvez, no lugar dela, teria feito o mesmo. Mas confessou que o mais difícil era perceber que acreditou tanto em alguém capaz de fingir uma gravidez. Disse que, em todos os anos de sua vida, nunca imaginou que alguém pudesse usar algo tão sagrado para manipular outro ser humano. Marta sentou-se na poltrona à frente dele. Falou com calma que existem pessoas que não sabem o valor da verdade, mas que também existem aquelas que se calam por amor, respeito ou medo. E que ele não deveria se culpar por ter confiado. Confiar, ela disse, é um sinal de humanidade. As palavras dela penetraram fundo em Leonardo. Pela primeira vez em dias, ele sentiu o peso do coração diminuir um pouco. Havia em Marta uma pureza que ele não encontrava mais nas pessoas ao seu redor. Simples, sincera, e com uma força silenciosa que o fazia enxergar o mundo de outro modo. Nos dias seguintes, Leonardo se afastou dos compromissos. Cancelou reuniões, viajou para o interior em busca de silêncio e levou Marta junto, sob o pretexto de que precisava de alguém de confiança para cuidar da casa. Mas, na verdade, precisava de companhia, de uma presença que o fizesse lembrar que ainda existiam pessoas boas. No campo, longe da cidade, Leonardo se reconectou com coisas simples que há anos ignorava. O som dos pássaros, o cheiro da terra molhada, o sabor do café coado. Marta cuidava das flores, preparava as refeições, e de vez em quando, o acompanhava nas caminhadas pelas trilhas que cercavam a propriedade. Era como se o tempo ali tivesse outro ritmo. Em uma tarde de sol, enquanto observavam o lago, Leonardo perguntou a ela se acreditava que as pessoas podiam mudar. Marta respondeu que sim, mas que mudar não significava apagar o passado, e sim aprender com ele. Disse que talvez o sofrimento fosse a forma que a vida tem de lembrar o que realmente importa. Leonardo ficou pensativo. Disse que talvez tivesse passado anos demais buscando o sucesso, os negócios, o poder, e esquecido de olhar para as pessoas ao seu redor. Marta respondeu que o sucesso verdadeiro é aquele que não precisa ser exibido, porque vive na paz de quem sabe quem é. Ele sorriu. Fazia tempo que não sorria daquele jeito, um sorriso genuíno, leve. E percebeu que havia aprendido mais em poucos dias com aquela mulher simples do que em anos de convivência com empresários e gente influente. No entanto, o passado ainda não estava totalmente resolvido. A ex-esposa, ao descobrir que ele havia se afastado levado Marta, começou a espalhar boatos, dizendo que a empregada o havia enfeitiçado,
que estava usando da fragilidade dele para se aproveitar. A notícia se espalhou rapidamente pelos círculos sociais da alta sociedade, e em pouco tempo chegou aos jornais de fofoca. Leonardo, ao ler as manchetes, sentiu um misto de indignação e decepção. Mas dessa vez, não se escondeu. Mandou publicar uma nota oficial dizendo que ninguém o manipulava, e que ele havia se afastado para cuidar da própria saúde emocional. Defendeu Marta publicamente, dizendo que ela era uma mulher honesta e que merecia respeito. Aquilo gerou um escândalo, mas também revelou algo importante: ele não estava mais disposto a viver de aparências. Quando as pessoas o viram se posicionar daquela forma, perceberam que o homem que parecia inatingível também tinha um coração. Marta, por sua vez, ficou assustada com a repercussão. Disse que não queria ser motivo de comentários, que não queria prejudicá-lo. Leonardo respondeu que já havia passado tempo demais se importando com o que os outros pensavam, e que agora só se importava com o que era verdadeiro. O vínculo entre eles se fortaleceu. O respeito se transformou em amizade, e a amizade começou a dar lugar a algo mais profundo. Leonardo via em Marta uma paz que nunca tivera, um equilíbrio que o fazia querer ser alguém melhor. Numa noite estrelada, enquanto caminhavam pelo jardim, ele olhou para ela e agradeceu. Disse que, se não fosse por ela, talvez tivesse perdido completamente a fé nas pessoas. Marta respondeu que não fez nada além de dizer a verdade, e que a verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre liberta. Leonardo concordou. E naquele instante, entendeu que talvez a vida tivesse colocado Marta em seu caminho para ensinar-lhe o valor da simplicidade, da honestidade e do amor que não precisa de luxo para ser verdadeiro. O vento soprou leve, as estrelas brilhavam acima, e pela primeira vez em muito tempo, Leonardo sentiu que tudo começava a se encaixar novamente. O passado ainda doía, mas o futuro parecia mais claro. Os dias no campo se tornaram uma espécie de refúgio para Leonardo. Ele havia deixado para trás o barulho dos negócios, os flashes das câmeras e os compromissos que antes pareciam inadiáveis. Agora acordava com o canto dos pássaros e passava horas observando o sol nascer atrás das colinas. Marta continuava ao seu lado, discretamente presente em cada detalhe da casa. Era ela quem preparava o café, quem lembrava de abrir as janelas para o ar fresco entrar e quem, em silêncio, cuidava para que o ambiente sempre tivesse paz. Com o passar das semanas, Leonardo começou a perceber mudanças dentro de si. Aquele homem acostumado a decisões rápidas e a ambientes luxuosos estava reaprendendo a valorizar gestos pequenos. Uma conversa simples à mesa, o cheiro do pão assando, o som da chuva batendo no telhado. Tudo o que antes parecia banal agora o comovia. Marta era responsável por isso, ainda que não percebesse. Ela tinha uma maneira serena de enxergar o mundo, um olhar que não julgava e um coração que compreendia. Leonardo notava como ela se preocupava com as pessoas da vila próxima, ajudando com o que podia, seja doando alimentos, roupas ou apenas ouvindo as histórias de quem precisava desabafar. Um dia, ele a observou conversando com uma senhora idosa do vilarejo, e percebeu que Marta conseguia transmitir conforto apenas com a presença. Aquilo tocou profundamente. Uma noite, enquanto jantavam, Leonardo comentou que se sentia diferente, como se a vida tivesse tirado dele tudo que era superficial para devolver apenas o essencial. Disse que se sentia mais leve, mesmo sem saber o que viria a seguir. Marta respondeu que o essencial é o que nunca desaparece, mesmo quando tudo desmorona. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e então confessou que admirava a força dela. Marta sorriu e disse que não era força, era fé. Que aprendeu desde cedo que a vida pode ser dura, mas sempre dá uma chance para quem insiste em fazer o bem. Leonardo ficou refletindo sobre isso. Pela primeira vez, entendeu que havia passado boa parte da vida tentando preencher vazios com conquistas e dinheiro, quando o que realmente precisava era de conexão verdadeira. No entanto, o passado não estava disposto a ficar em silêncio por muito tempo. Certo dia, o advogado de Leonardo apareceu na fazenda com uma pasta de documentos. Disse que a ex-esposa estava exigindo uma indenização milionária e ameaçando levá-lo aos tribunais, afirmando que ele havia abandonado o filho que, segundo ela, ainda dizia esperar. Leonardo respirou fundo, controlando a raiva. Pediu que deixassem tudo nas mãos da justiça e que cuidassem para que a verdade viesse à tona. Marta ouviu a conversa de longe e ficou preocupada. Sabia que aquele conflito poderia reabrir feridas que ele tentava cicatrizar. Mais tarde, quando ficaram a sós, perguntou se ele estava bem. Leonardo respondeu que estava cansado, mas não mais com medo.
Disse que aprendeu que fugir não resolvia nada e que agora enfrentaria tudo de frente. Nos dias seguintes, ele viajou até a cidade para reunir provas e esclarecer a verdade. Descobriu, com a ajuda de um detetive particular, que a ex-esposa havia comprado silicone e o laudo falso de uma clínica clandestina. Também havia transferências suspeitas feitas por ela para pessoas envolvidas na montagem da farsa. Com todos os documentos em mãos, Leonardo garantiu que a verdade seria exposta, não por vingança, mas por justiça. Enquanto isso, Marta permanecia na casa, cuidando do lugar com a mesma dedicação de sempre. Mas por dentro, ela sentia falta de Leonardo. Acostumara-se à presença dele, às conversas longas, ao jeito com que ele observava o horizonte em silêncio. Percebia que algo novo nascia dentro dela, um sentimento que tentava conter, pois sabia que vinha de mundos diferentes. Ainda assim, não conseguia evitar. Quando Leonardo retornou, o cansaço era visível, mas também havia algo diferente em seu olhar. Ele parecia mais decidido, mais sereno. Disse a Marta que o processo estava em andamento e que a verdade estava prestes a ser revelada. Ela sorriu, aliviada, e pediu que ele descansasse. Mas antes que subisse para o quarto, ele a chamou e agradeceu. Disse que sem ela, talvez tivesse desistido de tudo. Naquela noite, Leonardo teve dificuldade para dormir. Ficou pensando em tudo o que havia vivido nos últimos meses. As mentiras, as decepções, e agora, a paz que encontrara na presença de alguém simples, mas de alma imensa. Sentiu vontade de dizer o que sentia, mas não sabia como. Parecia cedo demais, e ao mesmo tempo, tarde demais. Os dias se passaram e o julgamento se aproximou. A imprensa voltou a persegui-lo, tentando extrair declarações, mas Leonardo permaneceu firme. Não se escondia mais, apenas falava com clareza. A verdade sempre prevalece, mesmo quando demora. Marta acompanhava de longe, assistindo às reportagens pela televisão. Quando viu defendendo sua honra com dignidade, lágrimas escorreram silenciosas pelo rosto dela. Quando o resultado foi divulgado, a justiça confirmou tudo o que Leonardo afirmara. A ex-esposa foi desmascarada publicamente e condenada por falsificação de documentos e tentativa de fraude. O escândalo tomou conta das manchetes, mas, dessa vez, Leonardo não era o alvo. Era prova viva de que a verdade não se compra. Ao sair do tribunal, ele foi cercado por jornalistas. Um deles perguntou o que ele faria agora. Leonardo respondeu que iria recomeçar, mas dessa vez sem pressa e sem máscaras. Voltou para o campo e, ao ver Marta na porta, sentiu algo inexplicável. Ela correu para abraçá-lo, e ele a envolveu num gesto que parecia resumir tudo o que viveram. Nenhuma palavra foi dita, mas os olhos de ambos diziam mais do que qualquer discurso. A partir daquele dia, Leonardo decidiu transformar a fazenda em um espaço de acolhimento para famílias carentes e mulheres que precisavam de uma segunda chance. Marta o ajudava na organização de tudo. O projeto cresceu rápido. Pessoas que haviam perdido a fé na vida encontravam ali um novo começo. O lugar que antes era um refúgio se tornou um símbolo de esperança. Leonardo sabia que aquele era o verdadeiro propósito da sua riqueza: servir. E toda vez que olhava para Marta, tinha certeza de que ela era o coração de tudo aquilo. Certa manhã, enquanto caminhavam pelo campo, ele comentou que sentia como se finalmente tivesse encontrado um lar, não um endereço, mas uma sensação. Marta respondeu que o lar é onde a gente encontra paz, e ele, com um sorriso, disse que então estava exatamente onde devia estar. O tempo passou, e as feridas antigas foram cicatrizando. Leonardo não falava mais da ex-esposa nem das humilhações. Preferia falar sobre o futuro, sobre os planos, sobre as pessoas que estavam sendo ajudadas. Marta se tornará sua parceira em tudo, cuidando das finanças do projeto e das decisões do dia a dia. Certa noite, durante um jantar simples à luz de velas improvisadas, ele olhou para ela e sentiu o coração acelerar. Não precisava mais esconder o que sentia. Disse que, de todas as coisas boas que o destino lhe devolvera, ela era mais preciosa. Marta ficou em silêncio por alguns segundos, tentando conter a emoção. Disse que nunca imaginou ouvir aquilo dele, um homem que tinha tudo, e que ela era apenas alguém que teve coragem de dizer a verdade. Leonardo respondeu que justamente por isso ela era diferente. Porque num mundo onde todos mentiam para agradar, ela teve coragem de ser honesta, mesmo sabendo que poderia perder tudo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ele segurou suas mãos e disse que queria que ela ficasse ao lado dele, não como empregada,
mas como companheira. Disse que juntos poderiam construir algo verdadeiro, algo que dinheiro nenhum compraria. Marta baixou o olhar, emocionada, e apenas assentiu. O luar banhava a varanda da casa e o som dos grilos preenchia o silêncio. Leonardo encostou a testa na dela e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava completo. A mansão que antes era símbolo de ostentação agora abrigava algo que nenhuma fortuna poderia comprar: o amor que nasceu da verdade. O início do novo ano trouxe uma energia diferente à vida de Leonardo e Marta. A fazenda, que antes era apenas um refúgio temporário, começava a se transformar em um espaço de transformação social. Leonardo decidiu ampliar o projeto de acolhimento para incluir oficinas de capacitação profissional, cursos de empreendedorismo e atividades culturais para jovens e adultos. Ele queria que o impacto fosse real e duradouro, e para isso contava com Marta como sua parceira inestimável. Marta assumiu a coordenação de todas as atividades diárias, garantindo que cada oficina funcionasse com eficiência. Ela conversava com cada participante, identificando necessidades individuais e oferecendo apoio emocional e prático. Leonardo observava de longe, admirando sua habilidade de inspirar as pessoas com palavras simples e gestos cuidadosos. A cada sorriso que ela arrancava de alguém, ele sentia que sua própria vida estava sendo preenchida de sentido. No entanto, o caminho para consolidar esse novo projeto não foi simples. Um fornecedor importante atrasou a entrega de materiais essenciais para a construção de uma nova ala da fazenda. A equipe de funcionários se mostrou inexperiente em lidar com a situação, e Leonardo sentiu a frustração crescer dentro de si. Ele sabia que precisava manter a calma e encontrar soluções rápidas, mas também precisava proteger Marta do desgaste emocional. Marta, percebendo a tensão, sugeriu que reorganizassem as atividades temporariamente e fizessem um trabalho de capacitação teórica enquanto os materiais não chegavam. Leonardo admirou sua capacidade de pensar de forma estratégica mesmo sob pressão. A decisão não só resolveu o problema momentaneamente, mas também manteve os participantes engajados e motivados. Alguns dias depois, surgiu uma pequena reviravolta. Uma das voluntárias, responsável por organizar eventos beneficentes em São Paulo, trouxe informações de que um antigo parceiro da ex-esposa tentava atrapalhar os projetos de Leonardo, espalhando rumores sobre a integridade da fundação. A situação poderia prejudicar toda a reputação construída ao longo dos últimos meses. Leonardo respirou fundo, lembrando-se de como enfrentará desafios semelhantes no passado. Ele sabia que precisava agir com firmeza, mas sem se deixar levar pelo ódio. Marta sugeriu uma abordagem transparente: organizar uma reunião aberta com a imprensa e parceiros, apresentando documentos, vídeos e depoimentos de beneficiados. A estratégia funcionou. A verdade se impôs, e a reputação da fundação foi não apenas restaurada, mas fortalecida. Leonardo sentiu uma satisfação silenciosa, ciente de que cada vitória agora tinha um custo emocional e esforço genuíno. Enquanto isso, uma média reviravolta começou a se desenrolar em sua vida pessoal. Durante uma visita à comunidade, Leonardo conheceu um jovem que se destacou pelo talento em carpintaria, mas que enfrentava sérias dificuldades financeiras e emocionais. Ele decidiu ajudá-lo pessoalmente, oferecendo treinamento, ferramentas e apoio para que pudesse abrir seu próprio negócio. Marta ajudou a acompanhar o progresso do rapaz, fortalecendo os laços entre mentor e aluno. Essa experiência fez Leonardo refletir sobre a importância de cada ação. Percebeu que o sucesso não vinha apenas do dinheiro ou do status, mas do impacto positivo que podia gerar na vida de outras pessoas. O jovem carpinteiro se tornou um símbolo da transformação que o trabalho deles promovia. Entre pequenas e médias reviravoltas, Leonardo também enfrentou questões internas. O medo de se abrir completamente para Marta ainda existia. Ele lutava contra a insegurança, o receio de que o sentimento pudesse ser unilateral ou que a distância entre mundos sociais fosse impossível de superar. Marta, por sua vez, também se via dividida entre o respeito que sentia por ele e a intensidade do que crescia dentro de si. Um obstáculo inesperado surgiu quando uma tempestade atingiu a região, causando danos significativos a algumas construções da fazenda. Leonardo precisou coordenar rapidamente as equipes de reparo, reorganizar o cronograma de atividades e garantir a segurança de todos. Marta se manteve firme, auxiliando na logística e no planejamento, mostrando mais uma vez que era indispensável. A grande reviravolta ocorreu quando a ex-esposa tentou novamente interferir na fundação, desta vez oferecendo ajuda financeira que condicionava a presença dela em reuniões e eventos. Leonardo recusou de imediato, mas a ousadia dela trouxe repercussão na mídia,
questionando publicamente a integridade de Marta e do trabalho realizado. A situação gerou tensão, e Leonardo percebeu que precisava proteger não apenas o projeto, mas também a mulher que havia se tornado sua confiança inabalável. Marta, firme como sempre, sugeriu que convidassem um grupo de beneficiados e parceiros para um encontro público, onde todos pudessem testemunhar a honestidade e o comprometimento da fundação. Leonardo seguiu sua sugestão e o evento se tornou um sucesso, consolidando ainda mais a confiança na instituição e evidenciando a dedicação de Marta. A vitória, no entanto, teve seu preço. Leonardo percebeu que sua vida social estava cada vez mais limitada. Ele não podia mais frequentar certos eventos de luxo sem correr o risco de expor Marta ou seus projetos a comentários maliciosos. Mas ele aceitou o sacrifício, consciente de que aquilo era necessário para proteger o que realmente importava. O relacionamento entre Leonardo e Marta, embora ainda discreto, se aprofundava. Eles compartilhavam momentos de vulnerabilidade, confidências e pequenas alegrias cotidianas. Uma tarde, enquanto pintavam a cerca da fazenda juntos, Leonardo comentou que sentia que a vida finalmente estava tomando o rumo certo. Marta sorriu, lembrando de que o caminho era construído passo a passo, com paciência e dedicação. Outro obstáculo surgiu quando um dos parceiros de longa data questionou a capacidade de Leonardo de administrar a fundação sem comprometer os negócios familiares. Ele precisou mostrar não apenas competência, mas também a habilidade de equilibrar sua vida pessoal e profissional. Marta foi novamente essencial, auxiliando na organização de relatórios, apresentações e planejamentos estratégicos. O resultado foi a confirmação de que Leonardo não apenas recuperara sua reputação, mas também fortalecera sua posição de liderança de forma ética e humana. A confiança depositada nele pelos parceiros e pela comunidade crescia a cada dia, e a presença de Marta se consolidava como indispensável, não apenas por sua competência, mas por sua integridade e empatia. A vida na fazenda começou a se tornar um equilíbrio entre trabalho, aprendizado e afeto. Leonardo descobriu que a felicidade não estava nas conquistas materiais, mas no gesto simples, o riso de uma criança, o agradecimento sincero de um voluntário, o olhar cúmplice de Marta. Cada pequeno momento carregava valor incalculável. Com a chegada da primavera, as flores começaram a colorir o jardim, trazendo novos aromas e vida ao lugar. Leonardo e Marta passavam horas cuidando das plantas, conversando sobre planos futuros e refletindo sobre tudo que tinham superado. A ex-esposa, que insistia em tentar interferir, havia finalmente se afastado, percebendo que não conseguiria abalar a força que Leonardo e Marta agora compartilhavam. Uma grande reviravolta emocional aconteceu quando Leonardo decidiu abrir espaço na fundação para programas de desenvolvimento pessoal, incluindo sessões de aconselhamento psicológico e atividades culturais. Ele percebeu que a transformação verdadeira não se limitava a fornecer recursos, mas envolvia ajudar as pessoas a encontrarem dignidade e autoestima. Marta liderou a implementação dessas ações, revelando ainda mais sua capacidade de conduzir mudanças significativas. No final do capítulo, Leonardo e Marta sentaram-se na varanda da fazenda, observando o pôr do sol. A luz dourada refletia nas árvores e nas águas do lago, criando uma sensação de paz que ambos sentiam profundamente. Leonardo disse que, pela primeira vez em anos, sentia que havia encontrado um equilíbrio verdadeiro entre poder, responsabilidade e felicidade. Marta sorriu, segurando sua mão com firmeza, como quem dizia que estava pronta para caminhar ao lado dele em todos os desafios futuros. Com o passar do tempo, Leonardo e Marta começaram a planejar novos projetos para a fundação. O objetivo era expandir ainda mais o alcance social, levando educação, capacitação e assistência a comunidades de diferentes regiões do estado. Cada detalhe era cuidadosamente planejado, desde a logística até a seleção de voluntários e o cronograma das atividades. Leonardo estava determinado a garantir que cada ação tivesse impacto real, enquanto Marta coordenava tudo com precisão e empatia. Um dos primeiros desafios surgiu quando precisaram organizar uma campanha de arrecadação de fundos. A ideia era ambiciosa, um grande evento beneficente que reunisse empresários, artistas e influenciadores para apoiar os projetos. No entanto, coordenar tantas pessoas diferentes não foi fácil. Leonardo precisava lidar com egos, horários conflitantes e expectativas variadas, enquanto Marta garantia que todos entendessem o verdadeiro propósito da iniciativa. O evento finalmente aconteceu em um espaço no centro da cidade de São Paulo. A decoração refletia o trabalho da fundação, simplicidade e acolhimento, com cores suaves e flores naturais. Leonardo fez um discurso emocionado,
destacando a importância de cada doação e enfatizando que os resultados seriam visíveis na vida das pessoas atendidas. Marta estava ao lado dele, sorrindo discretamente, transmitindo confiança e serenidade. Durante o evento, uma pequena reviravolta ocorreu. Um influenciador convidado começou a questionar a forma como os recursos eram utilizados, levantando dúvidas sobre a transparência da fundação. Leonardo sentiu o impacto imediato, mas Marta interveio rapidamente. Apresentou relatórios detalhados, depoimentos de beneficiados e vídeos mostrando o impacto direto do trabalho da fundação. A situação foi contornada, e a credibilidade dele saiu ainda mais fortalecida. Leonardo percebeu mais uma vez que confiar em Marta era essencial para enfrentar desafios inesperados. Nos dias seguintes, começaram os preparativos para expandir o projeto para comunidades rurais. O transporte de materiais e equipamentos era complexo, e o tempo era um fator crítico. Uma tempestade inesperada atrasou parte da logística, mas a equipe, motivada pela liderança de Leonardo e Marta, conseguiu reorganizar tudo rapidamente. Leonardo ficou impressionado com a capacidade de adaptação e liderança de Marta, e isso reforçou ainda mais o vínculo entre eles. Enquanto lidavam com questões práticas, uma média reviravolta emocional surgiu. Leonardo recebeu uma proposta de uma empresa internacional oferecendo uma parceria lucrativa, mas que exigia que ele passasse longos períodos fora do país. A decisão era difícil. Aceitar significava garantir recursos importantes para a fundação, mas também poderia afastá-lo de Marta e do equilíbrio que haviam conquistado. Ele conversou com Marta sobre a proposta. Ela, sempre sensata, sugeriu avaliar cuidadosamente os benefícios e os custos antes de tomar qualquer decisão. Leonardo percebeu que precisava confiar em sua intuição e também no apoio dela. Decidiu aceitar a parceria, mas estabeleceu regras claras para que sua presença na fundação fosse mantida de forma consistente. Marta apoiou a decisão, mas destacou que a prioridade deveria continuar sendo o impacto social e não apenas os lucros. Nos meses seguintes, Leonardo começou a viajar com frequência, participando de reuniões e eventos internacionais. A distância trouxe uma grande reviravolta no relacionamento deles. Ambos sentiram a ausência um do outro, mas também perceberam que a confiança e o carinho construídos eram sólidos. A comunicação constante, por mensagens e chamadas, mantinha a conexão viva, e cada reencontro se tornava uma celebração da cumplicidade que compartilhavam. Enquanto ele estava fora, Marta assumia a liderança na fundação com ainda mais determinação. Organizou novas oficinas, implementou programas de alfabetização para adultos e coordenou atividades culturais que aproximavam a comunidade. Cada conquista era celebrada, mas também trazia novos desafios, como a necessidade de lidar com voluntários que nem sempre seguiam regras e a pressão de manter a qualidade do trabalho. Uma grande reviravolta aconteceu quando um jornal local publicou uma matéria questionando a autenticidade de um dos projetos da fundação, alegando exagero nos números apresentados. Leonardo, ao saber da notícia, sentiu uma mistura de frustração e preocupação. Marta, por sua vez, organizou uma coletiva de imprensa detalhando cada ação, com testemunhos de beneficiados, registros fotográficos e relatórios completos. A reação positiva da comunidade de parceiros reafirmou a integridade da fundação, e Leonardo voltou para casa mais aliviado. Em meio a esses desafios, o relacionamento entre Leonardo e Marta florescia de maneira natural. Eles compartilhavam confidências, momentos de descontração e pequenos gestos de carinho. Leonardo, que antes lutava contra o medo de se envolver novamente, começou a perceber que havia encontrado alguém que compreendia sua essência sem julgamentos. Marta, por sua vez, sentia-se segura e valorizada, reconhecendo que suas habilidades e sensibilidade eram apreciadas e respeitadas. Um obstáculo significativo surgiu quando um investidor importante questionou a viabilidade de um dos novos projetos de capacitação. Ele alegava que o retorno financeiro não justificava o investimento. Leonardo precisou apresentar dados detalhados, estudos de impacto social e projeções realistas. Marta auxiliou na preparação das apresentações e reuniões, garantindo que todos os argumentos fossem consistentes e claros. O investidor acabou convencido, e o projeto foi aprovado, consolidando mais uma vitória para a fundação. Outro desafio inesperado ocorreu quando um incêndio atingiu uma área próxima à fazenda, ameaçando parte da infraestrutura. Leonardo e Marta organizaram rapidamente uma equipe para proteger os materiais e garantir a segurança dos beneficiados. A situação exigiu decisões rápidas e coragem, mas todos saíram ilesos. A experiência fortaleceu ainda mais a parceria entre os dois,
mostrando que juntos eram capazes de enfrentar qualquer adversidade. Durante esse período, uma grande reviravolta emocional marcou a relação deles. Em uma noite estrelada, enquanto observavam o céu do alto de uma colina, Leonardo finalmente declarou seus sentimentos de forma clara e definitiva. Ele falou sobre a importância de Marta em sua vida, sobre como ela transformou sua visão de mundo e sobre o desejo de construir um futuro juntos. Marta, emocionada, revelou que sentia o mesmo e que nunca imaginou encontrar alguém capaz de enxergar sua essência tão profundamente. A partir desse momento, a relação deles deixou de ser apenas uma parceria profissional ou amizade intensa. Tornou-se um compromisso emocional genuíno, baseado em respeito, confiança e amor. Leonardo percebeu que, apesar de todas as dificuldades e desafios do passado, havia encontrado alguém disposto a caminhar ao lado dele sem máscaras, com honestidade e coragem. Nos meses seguintes, o trabalho na fundação continuou a prosperar. Novas parcerias foram estabelecidas, cursos e oficinas foram ampliados e a presença da fundação começou a ser reconhecida em outras regiões do país. Cada vitória era fruto de esforço coletivo, mas Leonardo sempre destacava a importância de Marta, não apenas como coordenadora, mas como pilar de tudo que estavam construindo. Uma pequena reviravolta aconteceu quando um grupo de jovens beneficiados decidiu organizar uma exposição mostrando o impacto da fundação em suas vidas. Leonardo e Marta se emocionaram ao ver fotos, desenhos e relatos que demonstravam o quanto haviam transformado o cotidiano dessas pessoas. A exposição reforçou a importância do trabalho deles e trouxe uma sensação de propósito ainda mais intensa. Enquanto isso, Leonardo refletia sobre sua própria transformação. Antes movido por ambição e busca por status, agora entendia que o verdadeiro valor estava nas conexões humanas e no legado positivo que deixava para o mundo. Marta havia sido a chave dessa mudança, e ele sentia gratidão todos os dias por tê-la ao seu lado. A primavera trouxe flores e cores à fazenda, tornando cada dia mais inspirador. Leonardo e Marta aproveitavam cada momento, celebrando pequenas conquistas, fortalecendo vínculos e planejando o futuro. Sabiam que desafios ainda surgiriam, mas a confiança construída entre eles garantia que estariam prontos para enfrentá-los juntos. O dia terminava com eles sentados na varanda, observando o pôr do sol refletido no lago. O ambiente estava em perfeita harmonia, e Leonardo sentiu que, finalmente, havia encontrado equilíbrio entre sucesso, propósito e amor. Marta segurava sua mão com firmeza, como se dissesse que estavam prontos para qualquer desafio que viesse a seguir. O sol nascente iluminava a fazenda, tingindo o céu de tons dourados e laranjas. Leonardo caminhava pelo jardim, sentindo o cheiro das flores recém-desabrochadas e o frescor do orvalho nas mãos. Era um dia especial, marcado por uma sensação de realização e paz que ele não sentia há anos. Marta o acompanhava, carregando uma cesta de frutas colhidas no pomar, e os dois sorriam com a tranquilidade de quem encontrou equilíbrio na vida. O projeto da fundação estava maior e mais estruturado do que nunca. Oficinas de capacitação profissional, programas de alfabetização, atividades culturais e apoio psicológico alcançavam agora diversas comunidades da região. Cada vitória tinha um custo, exigiu esforço, paciência e dedicação, mas os frutos eram visíveis. Jovens com novas oportunidades, mulheres empoderadas, famílias reconstruídas. Leonardo observava tudo com orgulho, sabendo que cada ação, cada decisão difícil, havia valido a pena. Uma pequena reviravolta aconteceu naquela manhã. A equipe de voluntários descobriu que alguns dos materiais doados tinham sido extraviados durante a noite. A preocupação inicial poderia ter gerado tensão, mas Leonardo e Marta lidaram com a situação com calma. Leonardo revisou os registros e percebeu que se tratava apenas de um mal-entendido na logística de entrega. Marta organizou a reposição rapidamente, mostrando que planejamento e comunicação eram essenciais para manter a fundação funcionando com excelência. Enquanto resolviam um problema, Leonardo percebeu como havia mudado nos últimos meses. O homem que antes se consumia pelo medo de ser enganado agora confiava nas pessoas ao seu redor, delegava responsabilidades e reconhecia o valor de cada gesto, por menor que fosse. Ele se deu conta de que o verdadeiro poder não vinha da riqueza ou do controle absoluto, mas da capacidade de impactar vidas positivamente e com integridade. Em meio às tarefas diárias, uma média reviravolta inesperada aconteceu. Um antigo parceiro da ex-esposa apareceu na fazenda, oferecendo desculpas públicas e tentando se aproximar de Leonardo para reivindicar alguma forma de colaboração. Leonardo, sem hesitar, deixou claro que o passado não tinha mais espaço em sua vida, mas que acreditava no aprendizado e na mudança.
Marta observava a interação de longe, admirando a postura firme e serena dele, ciente de que ele havia finalmente se libertado das sombras do passado. O relacionamento entre Leonardo e Marta florescia com naturalidade. Não havia pressa, nem grandes declarações, apenas a certeza de que pertenciam um ao outro de forma genuína. Eles dividiam responsabilidades na fundação, caminhadas pelo campo, refeições simples, conversas à beira do lago e risadas discretas que enchiam o ar de leveza. Cada gesto reforçava a cumplicidade e o respeito que cresciam diariamente. Uma grande reviravolta emocional marcou aquele dia. Durante uma visita a uma comunidade atendida pela fundação, Leonardo foi surpreendido por um grupo de crianças que prepararam uma pequena apresentação em homenagem a ele e Marta. Cada gesto, cada palavra, refletia gratidão e reconhecimento pelo impacto que a fundação havia gerado em suas vidas. Leonardo se emocionou profundamente, sentindo que todo esforço havia se transformado em algo realmente significativo. Marta, ao lado dele, segurou sua mão, e ambos compartilharam um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Entre pequenas vitórias e desafios, surgiu um obstáculo inesperado. A temporada de chuvas trouxe risco de alagamento em algumas áreas da fazenda, ameaçando as instalações recém-construídas. Leonardo precisou reorganizar a logística, reforçar estruturas e coordenar a equipe para evitar prejuízos. Marta participou ativamente, revisando plantas, supervisionando reparos e garantindo que cada detalhe fosse considerado. O esforço conjunto foi recompensado, nenhuma vida ou projeto foi prejudicado, e a experiência fortaleceu ainda mais a confiança mútua entre eles. Em meio a esses acontecimentos, uma média reviravolta pessoal se desenrolou. Leonardo percebeu que ainda carregava medos antigos sobre se abrir completamente em um relacionamento amoroso. Ele temia que o passado pudesse interferir, que a ex-esposa ou a sociedade pudessem colocar obstáculos invisíveis. Marta, percebendo sua hesitação, aproximou-se e disse que o amor verdadeiro não se mede por circunstâncias externas, mas pela honestidade e dedicação de quem está ao lado. Essas palavras tocaram profundamente Leonardo, que finalmente se permitiu aceitar e confiar plenamente nos sentimentos que cresciam entre eles. A ex-esposa, por sua vez, tentou uma última interferência, desta vez através de comentários maliciosos em redes sociais e jornais de fofoca. Leonardo não se deixou abalar. Com a presença firme de Marta, organizou uma série de encontros públicos, palestras e ações comunitárias que reforçaram a transparência e a seriedade da fundação. A resposta da comunidade e dos parceiros foi imediata e positiva, consolidando a imagem de Leonardo como um líder íntegro e comprometido. Nos dias que se seguiram, Leonardo e Marta começaram a planejar uma expansão ainda maior da fundação, agora incluindo programas de intercâmbio cultural e educação ambiental. Cada decisão era tomada em conjunto, com debate, planejamento e cuidado, garantindo que cada projeto tivesse impacto real e sustentável. Eles enfrentaram desafios logísticos e financeiros, mas cada obstáculo superado reforçava o vínculo de confiança e parceria entre os dois. Uma grande reviravolta final trouxe emoção e celebração à vida de Leonardo. Durante uma cerimônia de inauguração de um novo centro comunitário, ele fez um discurso emocionado, destacando a importância de Marta em todo o processo. Falou sobre como a verdade, a coragem e o trabalho conjunto transformaram não apenas a fundação, mas sua própria vida. Marta, ao ouvir, sentiu o coração bater mais forte, ciente de que todo esforço, cada sacrifício e cada desafio valeram a pena. No final do evento, Leonardo surpreendeu todos com um gesto inesperado. Ele convidou Marta ao palco e, diante de todos, declarou publicamente seu amor e compromisso com ela. Disse que a vida o havia ensinado que a felicidade não está em posses ou títulos, mas na presença de pessoas que amamos e que caminham conosco em cada desafio. Marta, emocionada, aceitou o gesto, e os aplausos se espalharam pelo espaço, celebrando não apenas o amor deles, mas também a esperança que a fundação representava para tantas pessoas. Os meses seguintes foram de construção de novos laços, tanto pessoais quanto profissionais. Leonardo e Marta continuaram a expandir a fundação, implementando programas de capacitação em cidades vizinhas e fortalecendo parcerias com instituições de ensino e empresas locais. Cada vitória era comemorada, mas cada passo exigia dedicação, paciência e coragem. Eles aprenderam a valorizar o processo, entendendo que o verdadeiro sucesso está na jornada e não apenas nos resultados imediatos. Um obstáculo final surgiu quando um grupo de investidores questionou a sustentabilidade de alguns projetos de longo prazo. Leonardo e Marta apresentaram estudos detalhados, relatórios financeiros e depoimentos de beneficiados,
demonstrando a viabilidade e o impacto real das ações. A resposta positiva consolidou a fundação como referência de responsabilidade social, mostrando que perseverança e transparência sempre trazem resultados. Com o passar do tempo, a relação entre Leonardo e Marta se consolidou em todos os aspectos. Compartilhavam sonhos, projetos, momentos de lazer e, principalmente, confiança e respeito mútuo. A mansão, antissímbolo de ostentação e solidão, agora abrigava risos, amor e propósito. Cada canto refletia a dedicação deles, cada espaço carregava a energia de vidas transformadas. O capítulo final da história de Leonardo e Marta foi marcado por uma manhã de céu claro e sol radiante. Eles caminharam pelo jardim, observando o lago refletindo a luz dourada. Leonardo segurou a mão de Marta, olhou em seus olhos e disse que, após tantos desafios, mentiras desmascaradas e obstáculos superados, havia encontrado finalmente a felicidade plena. Marta sorriu, e juntos contemplaram o horizonte, sabendo que a vida que construíram era fruto de verdade, coragem e amor genuíno. Naquele instante, o passado foi finalmente deixado para trás. O medo, a dúvida e as manipulações não tinham mais poder. Leonardo e Marta se sentiram livres para viver plenamente, abraçando não apenas o sucesso material, mas a riqueza emocional e o propósito que haviam conquistado. O amor, o respeito e a parceria que floresceram entre eles se tornaram a base de tudo que viriam a construir juntos. O pôr do sol tingiu o céu de tons quentes, enquanto eles permaneciam lado a lado, sentindo a brisa suave e o perfume das flores ao redor. Cada desafio superado, cada vitória conquistada, cada sacrifício feito parecia culminar naquele momento de completa realização. A felicidade não era mais um conceito distante, mas uma realidade que compartilhavam em cada gesto, em cada olhar, em cada sorriso. A vida que Leonardo e Marta construíram, baseada na verdade e no esforço conjunto, mostrava que o amor pode surgir das situações mais inesperadas, que a honestidade e a coragem são sempre recompensadas, e que a felicidade verdadeira se encontra na capacidade de transformar vidas, incluindo a própria. A fazenda agora era um símbolo de esperança, acolhimento e amor. Leonardo e Marta continuariam a expandir a fundação, mas também aproveitar cada instante de alegria compartilhada, conscientes de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. O futuro era promissor, repleto de possibilidades e conquistas, mas, acima de tudo, preenchido pelo amor verdadeiro que haviam finalmente encontrado. A história terminou com a sensação de completude, de que todas as batalhas travadas valeram a pena, e de que Leonardo e Marta, lado a lado, tinham construído um final feliz e emocionante, digno de toda a dedicação, coragem e verdade que os guiou ao longo de sua jornada. Fim. Chegou até o fim? Então escreve bom nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.